Olá, boa noite. Mais uma vez aqui estou fazendo esse simples vídeo para deixar para nossa meditação algo a respeito da palavra do Senhor. Se você assistisse esta mensagem, gostar, você fica à vontade para compartilhar com mais alguém e até mesmo inscrever nesse canal, que vai ser bênção para nossas vidas e para a vida de muitos, com certeza. Amém? Uma palavra baseada no livro dos Hebreus, no capítulo 12, e o versículo 1 e 2, que é de grande importância, que diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Um texto interessante, gostoso, para meditarmos. Tem como tema esse texto de Hebreus 12, a perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Então fala da perseverança, irmãos. E é um texto que me chama a atenção, principalmente no segundo versículo, que fala olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Por que isso? O escritor aos Hebreus está nos chamando a atenção aqui de uma coisa muito interessante. Que muitas das vezes nós pegamos exemplo de grandes homens de Deus, exemplo de alguns profetas, homens de Deus da Bíblia, e também nos dias de hoje, também pegamos exemplo de homens de Deus nos dias de hoje, e olhamos para ele como que ele fosse impecável. Olhamos para ele com uma grande... como que ele não pudesse errar, como uma pessoa inerrante. E às vezes, amados, ficamos frustrados porque o homem erra. O homem comete erros. E nós temos que estar olhando para Jesus. Não quero dizer que seja errado pegar bons exemplos de alguns homens de Deus. Pessoas de fé, pessoas que oram, pessoas dedicadas. Mas temos que ter uma convicção que aquelas pessoas também erram. O homem erra. O homem é falho. E como pegamos algumas falhas, não podemos ficarmos frustrados. Ou então desistir da fé. Quando olhamos para Jesus, nós mantemos a nossa fé em ação. Continuamos marchando. Aqui no versículo 1 fala que somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. O que é isso? Nós somos observados da mesma forma que nós observamos alguém, pegamos exemplo, nós também somos observados por muitas pessoas, alguns para pegar bons exemplos, ou até seguir como um discípulo. Outros já ficam tentando pegar uma falha para nos julgar. Assim como fizeram com Jesus. Os fariseus, os escribas, ficavam tentando pegar falha em Jesus em todo o tempo, para apontar em Jesus algum erro, para tentar, tipo que no linguajar de hoje, no palavreado de hoje, pegar Jesus na curva. Mas Jesus, ele era dotado de conhecimento, sabedoria, que sempre se davam mal.
E hoje não é diferente. Há ainda pessoas que ficam tentando pegar falha em nós. Outros querem pegar bons exemplos. Tentam nos julgar. E temos que ter cuidado, irmãos, para não sermos um dessas pessoas. Começamos a olhar para um e outro e quando vemos falha, ficamos frustrados. E queremos julgar aquela pessoa. Muitos desistem da fé. Ah, não, para ser crente daquela maneira, ou dessa maneira, eu prefiro ficar no mundo. Não dá para conviver com essa pessoa na igreja que essa pessoa convive, na igreja que essa pessoa congrega. Ser crente assim é melhor estar no mundo. Quando pensamos dessa maneira, amados irmãos, as coisas podem ficar difíceis para nós. Aquela pessoa que nós julgamos, que achamos que ele faz tudo errado, não deveria nem estar na igreja, se ele não consertar diante de Deus, se realmente está praticando tal coisa da forma que eu vejo, se ele não se consertar diante de Deus, o futuro dele será difícil. Mas também se eu desisto da fé por causa dele, a minha situação também vai ser difícil. Aí eu não consigo congregar com ele num período tão curto, que é passageiro aqui na Terra. O meu resultado vai ser tão complicado quanto o dele. E vou ter que conviver com ele eternamente na outra vida. Ou melhor, para onde fomos separados para ir. Se eu não me consertar, a minha vida terá um julgamento justo de acordo com meus erros. E posso ir parar, talvez, no lugar de perdição. Melhor dizendo, para o inferno. Da mesma maneira, aquela pessoa que anda toda errada e que me fez cair. E vamos conviver lá eternamente. Então, o que eu quero dizer com isso, amados irmãos, da mesma forma que aquela pessoa precisa se consertar, eu também preciso. Se eu abandonar a fé que o Senhor nos deu condições de ter por causa de alguém, a minha situação será difícil. Por isso que o autor aqui diz assim, olhai para Jesus, que é o autor consumador da fé. Olha só, quem criou a fé foi Jesus, o autor da fé é Jesus, não é eu. E esse dom ele nos deu. O que diz a palavra? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Assim diz a palavra. Pela graça, que graça é essa? A graça de Jesus. O favor de Jesus em morrer em nosso lugar. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque somos bonzinhos que somos resgatados, não. É pelo favor de Jesus, pela graça de Jesus, mediante a fé. O que é isso? Na hora que eu passo a acreditar ali e seguir os exemplos de Jesus, seguir Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, vem a salvação para mim. Mas pela graça, pelo favor de Deus. Somos salvos pela graça. Por intermédio de quê? Da fé, no momento que nós passamos a crer, a aceitar aquele favor de Jesus em nossa vida. Mas no momento que eu paro no meio do caminho por causa de alguém que me deixou frustrado, eu estou negando aquela fé, aquele favor do Senhor Jesus. Como é um dom de Deus, a fé nas nossas vidas, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então eu estou rejeitando aquele favor, aquela fé que foi me dado, aquele dom. Jesus é o autor, consumador da fé. Eu estou deixando de lado a fé por causa de alguém. Então o autor aos Hebreus manda que eu olhe para Jesus, irmão, e pego os exemplos de Jesus. Jesus ignorou tudo aquilo que faziam com ele, tudo aquilo que julgaram ele,
sofreu morte de cruz, venceu, ressuscitou no terceiro dia e hoje está à destra do Pai, intercedendo por nós. O que eu quero dizer com esta palavra, que aonde eu for, vai ter pessoas errando, principalmente eu. Onde nós formos, onde nós estivermos, vai ter alguém que vai errar. O homem errante. Agora, o que não podemos, amados irmãos, é viver na prática do erro, na prática do pecado. A palavra de Deus fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. O que é isso? Nós cometemos pecados. Mas a Bíblia fala, filhinho, não pequeis, o próprio Jesus dizendo. Mas se porventura pecar, tereis um advogado para interceder, para nos perdoar. A palavra de Deus fala também que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O que é isso? No nosso dia a dia, aquele sangue que foi derramado quando há perdão, a renúncia nas nossas vidas. Melhor dizendo, quando há renúncia diante de Deus e buscamos o perdão do Senhor, alcançamos a nossa vitória. Mas o que nós não podemos fazer é viver na prática do pecado. O que é isso? É pecar hoje e permanecer com aquele pecado, praticando, viver pecando. Temos que buscar cada dia a estar melhor diante de Deus. Isso é todos, irmãos. Desde um simples membro até o pastor, presidente da convenção, aquele que ora e fogo cai do céu. É todos nós. E não podemos deixar que isso, quando acontece, alguém falha, venha atrapalhar a nossa fé. Não, nós temos que pegar um exemplo de que não deixar que aquilo ali possa nos alcançar. Mas no momento que eu olho para ali e acho que ali não tem jeito, ser crente assim é para melhor andar no mundo, eu estou negando a fé que o Senhor Jesus nos deu, que Ele é o autor e consumador da fé. O dom da fé que o Senhor colocou em meu coração, na minha vida. Eu estou negando o dom da fé. Sabe qual é o resultado disso? Tanto eu que estou negando a fé por causa de alguém, e aquele alguém, se realmente estiver praticando algo que vai comprometer a sua salvação, na eternidade ambos vão ter que ficar juntos. É triste falar isso. Tanto quem cometeu tal pecado como quem negou a fé, desistiu da fé por causa de A ou B. O resultado é o mesmo. Não podemos deixar falha de ninguém nos atrapalhar a congregar. Por isso que aqui a palavra está nos orientando para olhar para Jesus. Ele não falhou. Ele é inerrante. Ele é imutável, ele não muda. Certo? Temos que olhar para os exemplos de Jesus. Mas como Jesus não está aqui vivendo para a gente ver, leia a palavra. E ela nos orienta a seguir os passos de Jesus. Dar amor ao próximo. Obedecer a sua palavra. Seguir os teus exemplos. Glória a Deus. E assim, vamos alcançar a vitória, irmãos. E ajudar aquele que achamos que falhou. O nosso maior problema
é permitir sermos juiz. É querer ser juiz. Às vezes nós apontamos, aquele ali vai para o céu e aquele ali já está no inferno. Fazendo aquilo ali já foi para o céu ou já está no inferno. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós olhamos por fora, mas o Senhor olha o homem por inteiro, por completo. Se formos pegar exemplo na Bíblia, cada um, eu separo aqui todos os homens de Deus. Não teve ninguém deles que não falhou. Mas eu pego o exemplo de Davi. Quantos erros? A consequência do pecado de Davi veio à tona. Ele sofreu consequências, ele teve que pagar as consequências. Mas a palavra fala que Davi era homem segundo o coração de Deus. Porque nós olhamos por fora, mas o Senhor olha completo, olha o coração, olha as atitudes, olha o homem por completo. Davi era um homem segundo o coração de Deus, cometeu pecado. Ah, então está livre? Não. Vai pagar o preço, sim. Aquilo que cometemos nesse corpo, nós vamos pagar o preço. Mas quando há arrependimento, nós livramos a nossa alma do juízo eterno. Nós livramos o nosso espírito, a nossa alma do inferno. Mas na carne, vamos pagar o preço. Davi pagou o preço. Seus filhos mataram uns aos outros. Teve um dos filhos que revoltou contra o próprio Davi. Quantas coisas ele sofreu por cometer erros, pecados. Mas houve arrependimento no teu coração e continuou Davi sendo homem segundo o coração de Deus. O que eu quero vos dizer com isso, amados, que não podemos negar a fé por ninguém. Temos que olhar para o alvo que é Jesus e continuar marchando. Mesmo que as coisas estejam difíceis para nós. Nenhum momento a palavra de Deus fala que é fácil. Nenhum momento ele fala, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí se seguimos os passos de Jesus, vamos vencer o mundo. Porque Jesus venceu por nós. Basta obedecermos a tua palavra. Ele diz o seguinte, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo que ele fugirá de vós. Muitas das vezes botamos culpa no diabo, na isso ou aquilo. Mas quando sujeitamos a Deus, o diabo foge. Queremos fazer o que bem queremos e botamos culpa no diabo. Mas quando sujeitamos a Deus, não temos que nos preocupar com o diabo, não. Porque ele foge de nós, porque maior o que está conosco do que o que está no mundo. O próprio Senhor Jesus disse que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Quando fala igreja de Cristo, não estou rotulando igreja, nome de denominações. Ou igreja A ou igreja B, não estou falando da igreja de Cristo. Aquela que é separada por Jesus, que segue a sua vontade, que anda segundo a verdade bíblica. Não estou dando um nome denominacional a uma igreja, mas estou dizendo da igreja de Cristo. A porta do inferno não prevalece contra ela. Amém? Então
Então vamos marchar para o alvo. Não vamos desistir por coisas nenhuma, mas vamos seguir os passos de Jesus. Não vamos desistir diante das lutas, não. Não vamos desistir porque alguém falhou, te decepcionou. Não, não vamos desistir por isso. Não vamos abandonar a fé por alguém que errou, não. Vamos continuar marchando e quem sabe vamos ajudar a resgatar aquele que pode um dia nos decepcionar. Vamos ajudar ele a erguer novamente, porque uma grande influência da igreja sobre a face da terra é resgatar vidas para o reino de Deus. Fica com essa palavra. E quando vir um desânimo, olha para Jesus. Segue os passos de Jesus. Falta só um pouquinho para se consumar o tempo da igreja aqui na terra. Eu creio nisso. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.